É fascinante pensar que, mesmo quando acreditamos estar no controle total das nossas escolhas, existe uma orquestra silenciosa regendo cada passo, a dos nossos traumas não resolvidos. Carl Jung, um gênio da mente humana, nos deixou essa provocação poderosa. Toda a sua vida está sendo guiada por traumas não resolvidos. E, se pararmos para refletir de verdade, essa frase ganha uma dimensão assustadora e libertadora ao mesmo tempo. Libertadora porque, ao entender isso, abrimos a porta para a assustadora porque nos confronta com a ideia de que somos, muitas vezes, marionetes de dores antigas, agindo e reagindo não pela nossa vontade consciente, mas pelo eco de feridas que não cicatrizaram. Imagine por um instante que sua mente é como uma vasta biblioteca. Nela, cada experiência vivida, cada emoção sentida, cada palavra ouvida está arquivada. Mas em um canto empoeirado existem algumas caixas lacradas, com etiquetas desgastadas pelo tempo. Trauma não resolvido. Essas caixas contêm memórias dolorosas, medos profundos, humilhações passadas, perdas significativas, rejeições que nos marcaram. Elas podem ter sido eventos grandes e óbvios, como um acidente, um abandono, um abuso, ou podem ser microtraumas, pequenos incidentes repetitivos que juntos formaram uma cratera em nossa psique. A crítica constante de um pai, a exclusão na escola, a sensação de nunca ser bom o suficiente. O problema é que essas caixas, mesmo lacradas, não estão inativas. Elas emitem sinais, energias, memórias subliminares que influenciam como percebemos o mundo, como nos relacionamos, como tomamos decisões. Você acha que decide, mas são as feridas que escolhem por você. É como se cada vez que nos deparamos com uma situação que, de alguma forma, lembra o conteúdo de uma dessas caixas, um alarme dispara e nossa reação não é a de um adulto racional, mas a daquela criança ou adolescente ferido, agindo para se proteger daquela dor novamente. Pense, comigo, por que algumas pessoas têm uma dificuldade imensa em confiar nos outros? Mesmo quando não há motivos aparentes para a desconfiança, poderia ser o trauma de uma traição na infância ou adolescência. Um amigo que o deixou na mão, um parente que o enganou. A ferida da traição, não resolvida, grita cuidado, não confie. E essa voz interna sabota qualquer tentativa de construir relacionamentos saudáveis e profundos. Você quer se abrir, quer confiar, mas a ferida não deixa. E aquela pessoa que vive buscando aprovação externa, que tem pavor de ser criticada ou rejeitada, e faz de tudo para agradar, mesmo que isso signifique anular seus próprios desejos. Talvez o trauma esteja ligado à sensação de não ter sido amado ou valorizado incondicionalmente na infância. A ferida da rejeição sussurra: você não é bom o suficiente. Precisa provar seu valor. E essa necessidade incessante de validação externa a impede de viver sua autenticidade e encontrar a paz interior. Sua vida se torna uma corrida sem fim, atrás de aplausos, guiada pela necessidade de preencher um vazio deixado por uma ferida antiga. Ou então, pense naqueles que evitam conflitos a todo custo, que preferem o silêncio e o sofrimento à confrontação. Pode ser o eco de um lar onde a raiva era explosiva, onde o conflito resultava em dor ou abandono. A ferida do medo da raiva alheia grita: fique quieto, não se exponha. O silêncio é a sua segurança, e isso impede a pessoa de defender seus próprios limites, de expressar suas opiniões e de ter relacionamentos verdadeiramente equilibrados, onde a comunicação é livre e honesta. Até mesmo nossas escolhas de carreira, de parceiros românticos, de amizades, podem ser guiadas por essas feridas invisíveis. Quantas pessoas escolhem profissões que não amam, mas que oferecem uma segurança que lhes faltou na infância? Quantos se envolvem em relacionamentos
que repetem padrões abusivos, porque é o que lhes é familiar, mesmo que doloroso, ecoando um trauma de apego desorganizado ou de baixa autoestima. É como se a ferida estivesse projetando um filtro sobre a realidade, distorcendo nossas percepções e nos guiando para caminhos que, inconscientemente, esperamos que curem aquela dor, mas que, na maioria das vezes, apenas a reafirmam. A genialidade de Jung reside em nos fazer olhar para dentro. Ele nos convida a sair da ilusão de controle e a mergulhar nas profundezas da nossa psique, não para nos culpar, mas para nos libertar. Reconhecer que toda a sua vida está sendo guiada por traumas não resolvidos não é uma sentença, é um chamado à ação. É o primeiro passo para assumir as rédeas de verdade. Mas como desvendar essas caixas lacradas? O caminho não é fácil e raramente é linear. Exige coragem, autocompaixão e muitas vezes a ajuda de um profissional. A terapia, seja ela qual for a abordagem, é um espaço seguro para desempacotar essas memórias. É onde podemos, com o apoio de alguém treinado, revisitar o passado, não para remoer a dor, mas para compreendê-la, integrá-la e reescrever a narrativa. Imagine o processo. Você começa a falar sobre um comportamento repetitivo, uma emoção que surge sem motivo aparente. O terapeuta, com sua escuta atenta, ajuda a conectar os pontos, a voltar no tempo, a encontrar o gatilho, a origem da ferida. É como acender uma luz naquele canto empoeirado da biblioteca, desempoeirar a caixa e, finalmente, abri-la. Ora, fazer isso. O conteúdo pode parecer assustador no início. A dor pode ressurgir, mas é só revivendo, sentindo e compreendendo essa dor que ela perde o poder de nos controlar. Jung também falava muito sobre a sombra, menos aquela parte de nós que reprimimos, que consideramos má ou inaceitável. Muitos de nossos traumas residem na sombra. Quando somos humilhados, por exemplo, a raiva que sentimos pode ser reprimida porque nos ensinaram que sentir raiva é feio. Essa raiva não desaparece. Ela se aninha na sombra e se manifesta de outras formas: passividade, ressentimento ou explosões descontroladas em momentos inadequados. Trazer a sombra para a luz, integrar esses sentimentos reprimidos, é parte fundamental da cura, a autoconsciência. Carey Chav. Prestar atenção aos nossos padrões de comportamento. Perguntar-nos: por que eu reajo assim? O que essa situação me lembra? Que emoção forte isso desperta em mim? Essa autoobservação nos permite identificar os gatilhos, os momentos em que a ferida está no comando. É um trabalho contínuo, de paciência e autoobservação. A cura não significa apagar o passado ou esquecer o que aconteceu. Significa integrar a experiência. É como uma cicatriz. Ela está lá, é parte da sua história, mas não dói mais. Não guia suas escolhas, não drena sua energia. Significa que a caixa foi aberta, o conteúdo foi processado e agora você pode guardar a memória de uma forma saudável, sem que ela domine sua vida. Ao resolver os traumas, você não apenas se liberta, mas também transforma a sua relação. Cam ou futuro. Aqueles medos que te paralisavam começam a diminuir. A ansiedade crônica encontra um alívio. A procrastinação, que era uma forma de evitar o fracasso, um medo enraizado em um trauma de não ser bom o suficiente, começa a se dissolver. Suas escolhas deixam de ser reativas e se tornam proativas. Você passa a escolher o que realmente quer, o que está alinhado com quem você é hoje, não com quem você foi ferido no passado. Pense na liberdade que vem ao se livrar dessas amarras invisíveis. A liberdade de amar e ser amado plenamente. Sem o medo constante de ser abandonado ou traído. A liberdade de buscar seus sonhos com coragem. Sem a voz interna que diz:
você não é capaz. A liberdade de expressar sua verdade, sem o pavor da crítica ou da rejeição. É um trabalho de vida, sim, mas cada passo em direção à resolução de um trauma é um passo em direção à sua verdadeira essência, ao seu verdadeiro eu. Como se você estivesse, finalmente, limpando a lente pela qual enxerga o mundo. As cores ficam mais vibrantes, os contornos mais nítidos. E o mais importante, você passa a enxergar a si mesmo com mais clareza e compaixão. Então, sim, toda a sua vida está sendo guiada por traumas não resolvidos. Mas essa não é uma sina imutável. É um convite para o autoconhecimento mais profundo, para a coragem de revisitar as feridas e, finalmente, para assumir o controle da sua própria narrativa. Você não precisa ser uma vítima do seu passado. Você pode ser o herói da sua própria história, ressignificando cada dor, cada cicatriz e transformando-as em sua maior força. Não deixe que as feridas escolham por você. Escolha você pela sua cura.